É sério que você não tá inscrito nesse canal? Aproveita e se inscreve. Mário, deixa eu te perguntar um assunto um pouco diferente, mas depois vai ter um restinho de pergunta aqui, voltando pro assunto principal. Oxe, como assim, gente? O que você acha sobre lei da atração? O que eu acho sobre lei da atração? Eu acho que assim, o que eu acho é a minha visão, correto? Certo. Lei da atração é um estudo que é embasado em como a nossa mente funciona. E tem coisas ali que, de fato, funcionam. Obviamente que cada um tem sua visão, e tem algumas pessoas que vão ter uma visão espiritual sobre o que é a lei da atração, como a lei da atração sendo uma parte da espiritualidade e tal. Eu vejo que isso é parte de ciência, tá? Então, assim, é como se para mim, lei da atração é como se fosse uma lei da gravidade. É algo que existe, operando na natureza e ponto. Então, por exemplo, se você é um cara que é sempre negativo, que só vê o lado negativo das coisas, só vive reclamando, é pessimista, tudo você acha que não vai dar certo. Cara, não vai dar certo mesmo. Por quê? Porque é o que você acredita, é a sua visão. É como se você usasse um óculos, você tá aí de óculos, né? É como se você usasse um óculos pelo qual você enxerga o mundo e a sua visão, ela fica seletiva. Você só vai enxergar as coisas ruins. Só que as coisas boas, elas estão acontecendo. E o que a gente chama na PNL de filtro mental. Então, muito se leva disso pra lei da atração como algo meio espiritual e tal, que pra mim é ciência. Na PNL a gente fala que é o filtro mental. Então essa é uma excelente técnica, inclusive, para você encontrar aquela pessoa do jeito que você quer. Que é o quê? É você pegar um caderno e tu escrever detalhadamente quem a mulher é, o que ela faz e o que ela tem. Escreve em detalhes quem é essa mulher. Como ela te trata, qual é o estilo de vida dela, o que ela faz da vida, características físicas e etc. Você vai escrever isso num papel para você e você vai guardar. Essa é a cartinha que a gente fala que é a cartinha para Deus. Só que o que está acontecendo? Quando você faz isso, você está descrevendo na sua mente o que você de fato quer, porque na maioria das vezes a gente não sabe. E aí quando a gente não sabe ou até não acredita, a pessoa ela pode aparecer na tua frente. Você não vai ver. Você vai ignorar, você vai arrumar uma desculpa para dizer o porquê que essa pessoa não é a ideal para você. Então, quando você faz essa carta, você está descrevendo na sua mente exatamente o que você quer. E quando essa pessoa aparecer, você vai saber que é ela. Você não vai nem precisar ler, mas você vai sentir. Por quê? Porque você já programou a sua mente para encontrar. Porque se até o ato de você ir lá e escrever é um ato de acreditar. Já pressupõe que você acredita naquilo. E olha só que incrível. Essa mesma técnica, e eu passo ela para os meus alunos, até de uma forma bem detalhada. Isso eu fiz. Eu escrevi essa carta. Eu detalhei quem era o homem que eu ia ter na minha vida. E um mês depois eu conheci quem é meu atual marido, que é o Arthur. Né? Meu atual e eterno marido. Então você tem um testemunho aí da lei da atração. Um mês depois eu conheci o Arthur. Caraca. E pasme, ele também tinha feito. Ah, não. 2 meses antes. Por Deus. Não, agora. Ele também tinha feito. Eu quero saber o que você escreveu aí nessa carta, pô. Eu nem lembro todos os detalhes. Mas eu sempre. Eu tinha essa carta, eu tenho que achar ela. Que assim, era exatamente ele. As características dele eram exatamente o que eu tinha escrito. Fala algumas aí, algumas. Uma, duas, sei lá. Ó, uma coisa que eu sempre tive em mente, que pra mim sempre foi essencial, é uma pessoa que, em primeiro lugar, ela tenha como um valor pessoal, ou seja, uma coisa que é muito importante pra ela, desenvolver mentalidade. Porque pra mim, você desenvolver sua mentalidade é a base pra você conseguir qualquer coisa na sua vida. Sim. Se eu tô querendo fazer dinheiro, se eu tô querendo um relacionamento, se eu tô, sei lá, mas eu não estou conseguindo, o que é que eu preciso mudar na minha mente para que eu consiga isso? Nos meus pensamentos, nas minhas crenças. É daqui que você consegue o que você quiser. Então, eu sempre tive essa conduta, esse valor de desenvolver minha mentalidade em primeiro. E, para mim, o valor essencial que um homem tinha que ter era desenvolver mentalidade também. E o Arthur, a gente se conheceu através de um mentor, né? Que era sobre isso. Desenvolvimento da mentalidade. Então, a gente se conheceu, eu entrei numa live do Arthur, enfim, e a gente se conheceu ali, porque ele também tinha esse foco em mentalidade.
Então, assim, isso pra mim era um valor inegociável, porque eu sempre soube. Não adianta a pessoa querer ter título, não adianta a pessoa querer fazer isso, aquilo, outro. Se ela não desenvolver a mentalidade dela, ela vai ser vitimista e travada. Porque a base tá na sua mentalidade, em como você pensa. Pra tudo que você quer na sua vida, você tem que saber como você pensa. E aí, algumas pessoas podem levar isso pro lado da lei da atração. Porque, de fato, seus pensamentos vão atrair aquilo. Só que não é que isso é uma forma meio holística de falar, né? Atrair. Só que a ciência explica isso. A sua programação mental vai conduzir os seus comportamentos. É assim, ó. O como eu penso faz eu me sentir de uma forma e esse sentir cria os meus comportamentos. E os meus comportamentos vão trazer os meus resultados. Então, a gente vai na raiz da causa, né? Que são os seus pensamentos. Você pode até ir na mudança comportamental, você pode ir até, né? Uns degraus mais pra frente. Mas a eficiência ali vai ser um pouquinho mais demorado, sacou? Uhum. Se você muda na sua mente, o resto todo destrava assim de um dia pro outro, como um milagre. Eu até costumo falar que basta uma chave virar pra sua vida mudar. É como um milagre acontecendo. Quando você muda uma crença, quando você muda um pensamento, no dia seguinte as coisas começam a acontecer. Até dando o exemplo do filtro mental, Uhum. eu não sei se você já teve, ou talvez as meninas aqui, ou quem tá assistindo, pelo menos eu, né, com a minha idade, mas a gente quando era criança, tinha uma brincadeira do Fusca Azul. Sim, Que era, você via, tava lá com seus primos, amigos, via um Fusca Azul, pá! descia a porrada. Né? Descia a porrada um no outro, e aí parecia que a partir dali começava a aparecer um monte de Fusca Azul. Uhum. Né? Não tinha nenhum. Até um filho da puta vinha te bater a primeira vez, aí daqui a pouco começava a porradaria. Ou Né? quando você compra um carro novo, aí você começa a ver só aquele carro. Ou não, nem precisa comprar, né? Você tá pesquisando sobre o carro, e você começa a ver o carro. Se você tem uma mulher grávida na sua família, você começa a ver um monte de grávida no meio da pra rua. todo lado. Porque abriu o filtro Uhum. daquilo que você viu, daquilo que você Genial. tá programando. Nunca tinha parado pra pensar por esse lado. Isso é o seu filtro mental. Então, muitos homens que às vezes não encontram uma mulher que vale a pena. Como que eu encontro uma mulher que vale a pena hoje, Mari? Você precisa Mentalize reprogramar a sua mente para isso. ela. Uhum. Mudar o seu filtro mental. E o que estraga muito o filtro mental sobre mulher, na maioria dos casos, dos homens? Eles consomem muito conteúdozinho de internet que só fala mal de mulher, que só posta vídeo de mulher fazendo merda. É claro que tem essas mulheres fazendo merda, mas não são todas. Só que se você só assiste isso e fica acompanhando essas páginas, o que tá programando na sua mente? É isso que mulher faz. É só isso que existe. Fica assistindo TV que só fala notícia dos famosos que se separaram, que a mulher traiu e não sei o que. Tá programando seu filtro mental negativamente. Você só vai ver isso na sua vida. Sacou? Você só sabe, o seu ciclo social é o mesmo há muitos anos. Os exemplos que você não tem um casal inspirador pra você assistir, pra você acompanhar. Então começa a cortar esses conteúdos. Para de assistir esses conteúdos que impregnam sua cabeça com medo. Sacou? Falando mal de relacionamento, falando mal de casamento, falando mal de mulher. Você vai ver como que você vai começar a mudar a sua visão. Sacou? E pra tudo isso, gente, a gente tem que se alimentar daquilo que a gente quer viver, de coisas boas. Se você ficar se alimentando de coisas negativas, é isso que você vai atrair, é isso que você vai viver. Então, pra mim, a lei da atração tá muito relacionada a isso, tá? Pra mim é programação mental, não uma puxada espiritual da coisa. Mas que é uma atração, né? Você atrair pra sua vida. Só que eu não vejo isso como um agente externo, entendeu? Vou pensar aqui que vai acontecer. Não. Isso não existe. Não é só ficar se afirmando. Inclusive, né, quando a gente ação, fala né? Tem mais ação do que... Sim, e inclusive quando a gente fala de programação mental, a mudança comportamental vem de um dia para o outro. Quando eu mudo uma crença de alguém, inclusive eu tenho a única especialização hoje no Brasil de crenças limitantes. Eu trabalho com ferramentas para mudança de crenças. Então, quando eu detecto uma crença em um aluno meu, que são profundas, que ele não faz ideia, que é como um óculos pelo qual ele enxerga o mundo e se comporta através disso, no dia seguinte, o comportamento dele muda. No dia seguinte, ele começa a ver oportunidades onde antes ele não tinha. É incrível. É bem rápido. No dia seguinte. No dia seguinte, você muda. No dia seguinte, parece que as coisas começam... Parece que a sorte começa a aparecer pra você. E é só mudar o filtro. Genial. É mágico. O conhecimento liberta, né? Não tem como. E são coisas que a gente, assim, né... É meio
Tcharam, né? Parece que quando a gente nunca ouviu falar disso, parece é uma parada muito mágica. E é mágico mesmo. É mágico. Nossa, você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu no canal?